Oi, gente, eu sou o Caio Lima, aqui do Rede Poderosa, e esse é mais um vídeo da série Antibibliotecas, exclusivo aqui para o YouTube. E sendo o meu primeiro vídeo da série, o assunto não poderia ser diferente, senão esse cara aqui, Roberto Bolanho. Então, vem comigo. Então, galera, eu sempre tô bagunçando tudo, né? Porque o sentido das antibibliotecas é você estar alimentando as estantes com obras que você tá afim de ler, né? Você sempre tá fazendo essa renovação e colocando perspectivas. A questão é que com Bolanho tudo muda de figura, né? Porque eu já li a obra dele, eu estudo a obra dele de uma maneira bastante regular, mas se eu posso abrir um parêntese nessa regra no meu primeiro vídeo, a grande questão é que eu tô sempre relendo. Sempre relendo. Então, existe um quê de novo, um cheirinho de novo em cada livro que eu vou apresentar para vocês aqui. E aí eu dividi por 3 áreas principais, né? A primeira área são os contos, a segunda os romances e a terceira a poesia. Então vamos começar pelos contos. Esse daqui, o Chamadas Telefônicas, é um livro que nem é tão falado assim, do Bolanho, mas que tem contos que são maravilhosos. E essa primeira parte do Chamadas Telefônicas, que se chama Chamadas Telefônicas, né? É composta por 5 contos que são basicamente perfeitos, assim. No Sensine até o Chamadas Telefônicas você tem uma junção de estilo narrativo e de clímax contínuos que é muito interessante, é muito difícil de você conseguir cumprir, sabe? Eu considero uma pequena obra-prima. E não raro também, eu não sei se o pessoal tem algum tipo de incômodo, mas meus livros são todos rabiscados, tá, gente? Eu gosto de anotar muito as coisas, eu vivo escrevendo. Esse daqui, por um acaso, não tá tanto assim. Tem bastante marcações, só que são marcações bem tímidas, mas vocês vão ver aí pra frente que vai ter essas bordas todas aqui, né? Escritas com várias coisas, algumas muito úteis, algumas nem tanto, mas são as impressões de leitura que eu vou conduzindo com o tempo. Ó, livraço. Quer dizer, não tem livro ruim, né? Eu estudo cara, sou fanzaço, vocês já sabem como é que é. O segundo livro é o Putas Assassinas. Esse sim é o livro de contos do Bolanho aí, que é o mais conhecido, vamos assim dizer. É o mais reconhecido, pelo menos. E tem alguns contos maravilhosos. Mas ano passado, ano retrasado, eu fiz um curso em que, especificamente, esse conto aqui, Encontro com Henrique Lin, foi estudado, porque tem uma parte onírica muito forte, né? E é uma coisa que me interessa muito. Então esse conto, Encontro com Henrique Lin, ficou na minha memória, assim, marcado de uma maneira muito sensível, muito bonita. Porém, alguns contos clássicos do Bolanho estão justamente nesse livro, né? O Putas Assassinas, que dá nome ao título, né? Que é o título do livro. O Prefiguração de La Loucura, o Buba, contaço, Dentista, outro contaço. Assim, o Olho Silva nem se fala, né? É o primeiro conto do livro. Assim, é uma coleção de clássicos, velho. Não tem nada ruim, não adianta. Eu sou muito suspeito pra falar, mas não tem nada ruim. O cara é brabíssimo. E aqui eu acho que existe um suprassumo de Bolanho muito interessante para quem deseja conhecer. Já esse daqui, El Gaúcho Insufrible. Gostou do meu espanhol, né, gente? Muito sotaque, muito poliglota, muito tudo. Esse aqui não tá traduzido pro Brasil ainda, tá vendo? Tem até um marcadorzinho aqui, escrito alguma coisa que eu não sei o que é. Todo rabiscadinho. Mas ele não tá traduzido pro Brasil ainda, e eu acredito que é porque ele tem um estilo muito marcado. Esse livro é composto por 5 contos, se eu não me engano. Só deixa eu confirmar aqui, né? Aproveitar para tirar a prova, já que eu tô com o livro na mão. São 5 contos, mais 2 ensaios / discursos
do Bolanho, né? O Literatura Mais Enfermidade, que já foi traduzido para cá, e os mitos de Cthulhu, ou Cthulhu, não se sabe como se pronuncia, né? Graças a Deus, Lovecraft, você criou essa figura fantasmagórica. Mas esses 5 contos são marcados por um estilo e por um quê de regionalidade muito fortes, né? Tanto Jim, que tem uma característica muito portenha, é o gaúcho insofrível, que pega, né, que dá título ao livro. Ele tem uma coisa gaúcha muito forte, né? Já tá no próprio título. E realmente ele tem essa questão de ser muito regional. A Polícia de las Ratas faz muitos trocadilhos na questão do tempo, né? Então, um rato, um ratito é um pouquinho, né? Um tempo. E os personagens também são ratos. Eu acho que existe uma dificuldade de tradução, um desafio de tradução muito forte. E os outros dois, eles têm uma parte onírica muito forte também, e que perpassa situações muito específicas dos lugares que Bolanho visitou, definitivamente. Então acaba sendo um desafio. Até agora não veio, eu torço para que venha a obra inteira do Bolanho para cá, porque ele é um baita autor. A poesia dele acabou de chegar, né? Mas falta pouca coisa também. E esse aqui não é difícil de achar, não. Quem quiser se arriscar no espanhol, vale, tá? E bom, eu gosto de ter minhas ediçõezinhas em espanhol também. Então eu tenho essa edição dos contos completos, que além de todos os contos, vem com o livro 3, que é uma mistura narrativa de algo fractal, com alguns contos, com poesia. Tem todo um mistério por trás, tem toda uma elaboração também. Então todos os contos que estão nesses livros, tem acho que 2 contos inéditos que não foram publicados e foram encontrados, né, depois. E, finalmente, o 3, que também é um belíssimo livro, que também tem uma questão muito forte com excertos e citações. É uma parada bem arrojada, assim, é uma coisa bem experimental. Bom, esses foram os contos. Bom, em se tratando dos romances, o primeiro da pilha é o As Agruras do Verdadeiro Tira. Alguns pontos de Bolanho são muito importantes, né? Ele sempre está falando dessa América Latina que perdeu seus sonhos, e principalmente da juventude que perdeu seus sonhos com as épocas da ditadura das ditaduras latino-americanas, né? Infelizmente, todos os países passaram por um processo ditatorial na segunda metade do século XX, e suas personagens, elas circulam suas obras. Então, em As Agruras do Verdadeiro Tira, a gente revisita um pouco do Amalfitano, que é um professor intelectual. Um outro detalhe importante é que Bolanho amava literatura policial, né? É uma parada que ele tentava trazer sempre para dentro dos seus livros. E aqui não é diferente, né? As Agruras do Verdadeiro Tira é talvez o verdadeiro livro policial do Bolanho, obviamente cheio de experimentação e cheio de uma tentativa de renovar o gênero da melhor forma possível e seguindo, né, as próprias especificidades da literatura que ele produziu durante a vida. Mas aqui vocês já podem ver que tem uns grifinhos maiores, algumas anotações assim soltas com a minha letra que ninguém entende, nem eu. E é isso. O outro livro é o clássico, eu acho que é um dos livros ideais para se começar a ler Bolanho. Foi o primeiro Bolanho que eu li, que é o Noturno do Chile, né? Ele trata... Eu lembro exatamente do dia que eu peguei esse livro na estante e comecei a ler. Foi uma experiência incrível. E mais uma vez, né, ele tá falando sobre ditadura e a violência, e não só a violência física, né, mas o trauma, a violência psicológica, as questões afetivas e emocionais que ficam no meio do caminho, numa narrativa vertiginosa. A gente tem basicamente aqui um parágrafo contínuo, do início ao fim, e vai sem parar, muito ao estilo Thomas Bernhard, sabe, que é outro autor que eu amo, e só vai,
E aí é o cara destilando tudo aquilo que ele sabe fazer, assim, em pouquíssimas páginas, sei lá, são 118, sabe? E termina o livro e depois se desencadeia a tormenta de merda, tipo, mais Bolanho que isso, impossível, né? É um livraço, cara, e eu recomendo pra todo mundo que quer conhecer Bolanho, Noturno no Chile. Outro livro que eu recomendo muito pra quem quer começar a ler Bolanho é o Estrela Distante. E o Estrela Distante é o spin-off de um dos contos que a gente tem aqui no A Literatura Nazista na América. Então, não dá pra dizer que é conto, mas um dos capítulos, na verdade. E aqui no Estrela Distante, ele tá falando sobre a história do aviador maluco que simplesmente cria todo um códice para espalhar o que há de pior na América Latina, né, importado da Europa. Como diz Bolanho, a Europa é a causadora da doença, né, a causadora da loucura, e a América Latina é seu manicômio. E aqui ele fala muito bem sobre isso, né, sobre o grande mal que ele aborda durante toda a sua obra, que se interliga de diversas maneiras. É um livraço, é um livro bem simples, a história é muito bem conduzida. Não esperem doçura, sabe qual é? É um livro que também pega muito pela força que tem, por ser muito direto, às vezes muito desconfortável também, mas ele dá uma boa dimensão do que é a literatura do Bolanho, tal qual Noturno do Chile. E esse aqui é uma febre, né? Tipo, foi o livro que acabou conduzindo o Bolanho de volta para as mesas de discussão de uma maneira muito forte. Ele também é motivo de um dos melhores episódios da história aqui do Rede Poderosa. Vale a pena ouvir. A gente fez um episódio bem bacana sobre ele, é um dos que eu mais gosto particularmente. E muitas pessoas tratam isso aqui como um romance enciclopédico ou como um livro de contos, né? Mas a grande verdade não, né? Pra mim, eu interpreto isso aqui como um romance fractal da América Latina no século XX, sacou? Da condição das profundezas do pensamento latino-americano no século XX e o que ele foi capaz de abrigar, abraçar e colocar em prática contra o seu próprio povo. E aqui, né, fica retratada a vida intelectual com duas personagens brasileiras, assim, que são muito facilmente identificáveis, né? E com outras várias personagens memoráveis, né? A Mandy Lucy, por exemplo, é uma personagem que não sai das minhas vistas, assim, porque parece que a gente se depara com várias delas por aí, tranquilamente. E é um livraço, é cheio de ironia, tem muito humor, sabe? Então é até meio difícil falar isso, mas você acaba rindo no meio de tanta crueldade, no meio de tanta sujeira, no meio de tantas coisas veladas que a gente vai sendo despertado pelo livro. Mas é isso. Bolanho é basicamente isso, e esse aqui é um livraço de verdade. Aqui, o Terceiro Reich já é uma parada mais encalacrada, velho. Ele é um romance que trata de jogo, que trata de guerra, que trata de imigração, de uma forma muito diferenciada. Tipo, várias e várias passagens são mais ou menos nesse estilo aqui, com vários códigos, que é do jogo de tabuleiro, que o Udo Berger, que é a personagem principal aqui do livro, joga, né? Um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial, e normalmente ele fica com a parte nazista do tabuleiro. Sabe qual é? E ele é cheio de sutilezas, de coisas intrincadas. É de uma fase inicial do romancista Bolanho, né? Bolanho foi primeiro um poeta, depois ele verteu muitos contos. E aí sim ele começou a escrever mais romances, né? Principalmente por ser uma coisa mais comercial. E esse daqui é um dos primeiros. E é cheio de sutilezas, ele é cheio de informações intricadas e de códigos. Mas para quem já está mais familiarizado, vale muito a pena. Eu acho que esse livro aqui, ele interliga muitas situações em se colocando a obra do Bolanho como algo inteiriço, que é algo que eu faço. Sabe qual é? Eu interpreto dessa forma.
Então esse livro aqui funciona como uma cola, como uma espécie de união entre vários trechos da obra dele, assim. É bem interessante. O Terceiro Reich, do Roberto Bolanho. E aí, a gente vai para Amuleto. Amuleto é um dos meus queridinhos. Fatalmente, tem o melhor final de todos os livros que o Bolanho escreveu. O melhor final, assim, de longe. Não é o melhor livro, mas tem o melhor final. E aqui ele fala sobre Auxílio Laculture, né? Uma uruguaia que vai para o México e depois da invasão ao Hunan, em 68, no massacre de Tlatelolco, ela fica presa no banheiro, né? E meio que daquela epifania, do medo, do trauma, ela acredita ter dado à luz a poesia mexicana. Não só a nova poesia mexicana, como a toda a poesia mexicana. E ali vai contando a jornada dela, né? Com toda a juventude que ali estava se formando e aquela atmosfera cultural cercada por repressão violentíssima. E assim, o livro é genial, ele trata de várias questões muito sensíveis, principalmente da transformação do onírico e de referências a movimentos de vanguarda que tinham o onírico nas suas bases, misturadas a mitos de origem ameríndias. Então existe um trabalho muito profundo em fazer essas relações e é muito bonito, é muito bonito. Eu acabei de reler, tem um Reels em que a gente fala um pouco sobre esse livro e o surrealismo mexicano nas artes visuais lá no nosso Instagram, que vale a pena assistir também. E é um livro que vocês vão me ver falando bastante sobre mesmo. Esse aqui estava esgotado até pouco tempo, aí fizeram uma boa reimpressão e barateou de novo, mas teve uma época que ele estava custando umas 200 pratas, cara. Bizarro, absolutamente bizarro, né? Porque é um livro bem comum, apesar de achar que nenhum livro deva custar 200 pratas. Mas o A Pista de Gelo, ele é um dos livros desse começo de carreira do Bolanho, e é um livro policial, contado por 3 personagens diferentes que vão se revezando e vão dando perspectivas diferentes para o crime que acontece aqui. Só que, mais uma vez, no estilo Bolanho, né? Não tem muito para onde fugir. O cara simplesmente se mete em questões culturais, em questões imigratórias e faz uma viagem de volta à América Latina, mesmo com as personagens estando, né, no litoral espanhol. E fantástico, perfeito, muito ritmado. Você vê, dá para perceber que os capítulos são muito curtos. Então você vai lendo e vai entrando na história e mudando o ponto de vista e vai, sabe, entrando numa coisa um pouco labiríntica, que é muito típica e que ele desenvolve muito melhor depois, principalmente com os grandes romances. Mas aqui você já tem uma bela prova de um belo livro. Um belo livro. Muito bom de verdade, assim. Também é um dos livros que eu recomendo para quem quer começar a ler Bolanho, assim, tranquilamente. Bom, o próximo livro é o Monsieur Pan. Eu acho que se pronuncia desse jeito, tá? Pode ser que eu esteja muito errado. Mas esse aqui é mais um policial excelente. Aqui ele volta para 1938, em Paris, com outro livro policialesco, né? Um outro romance policial, porém cheio de referências a uma outra categoria de romance, né? Principalmente a Edgar Allan Poe, que foi uma das obsessões por algum período curto do Bolanho, principalmente o conto mesmeriano, que é muito bom, inclusive, tem a rodo aí na internet, nos livros do Poe mesmo. Mais um romance do meio ali da sua produção, que é muito bom de verdade, e mais uma vez mexendo com essa narrativa policial para justificar a incursão dele em outras áreas de conhecimento, que, mais uma vez, né, estão muito ligadas ao onírico, nesse caso em específico, ao ocultismo também, né, tem toda uma parada assim. Muito bom. Esse aqui também fez um sucesso porque fazia muito tempo que nada do Bolanho era publicado, mas esse é um romance inacabado do Bolanho, né, e bem fragmentado, na verdade. O espírito da ficção científica
É um bom livro, é um bom livro. A gente não sabe exatamente, né, do que seria feita essa história até o final, ela foi interrompida. Mas esses capítulos curtos, essa ordem um pouco desconjuntada das personagens aparecerem, né? Tá tudo aqui. É um livro rápido, mas cheio de sutilezas e complexidades. Ele faz um apelo muito grande ao surrealismo, apesar de, né, tá falando sobre ficção científica, principalmente no seu título, mas tem muitas referências surrealistas aqui dentro, e isso é muito importante para entender algumas coisas do Bolanho, sacou? É uma parte que, né, é o que me fez mergulhar bastante na literatura dele. É um bom livro também, é um bom livro, mas é aquela sensação de espólio também, sabe? É uma reunião de algo inacabado e é bom ir com isso em mente. Esse aqui também não foi traduzido. Amberes ou Antuérpia, né? É um livro muito curtinho, do início da produção dele. Ele estava morando na Espanha, sendo vigia de acampamento, a parada toda, assim. E... cara, é um romance policial também, muito violento, de várias maneiras, né? Tem a violência por si só, em relação ao assassinato, à tortura, violência de gênero, sabe? Mas é uma costura de assuntos e tecidos em poucas palavras, né? Um livro bem sucinto, os capítulos são muito curtos e você tem que ler com uma atenção porque é muito sensorial também, né? As coisas vão se ligando e você não vai percebendo até que quando você chega no final você fica meio tipo, eu deixei passar alguma coisa. E aí vem um pouco da graça de um romance policial também, né? De você voltar, ver aquilo que você não conseguiu compreender antes e ter esse retrabalho da leitura. Bom, agora a gente vai para os grandes romances, que são dois. O primeiro que eu quero mostrar é o 2666. Esse jumbão aqui, gigantesco, um romance fractal. Ele foi escrito em 5 livros que estão juntos, né, numa edição única. Foi uma decisão do editor dele após a morte, né, do Bolanho. E eu acho que foi uma decisão muito acertada de verdade. E aqui a gente tem uma perspectiva do potencial do novo romance latino-americano para o mundo. É uma nova maneira de pensar literatura que eu acho que poucos autores pegaram carona e se aproveitaram disso. E os que conseguiram fazer bem têm obras realmente muito, muito relevantes no cenário. Além disso tudo, é um conjunto de denúncia, um conjunto de romance policial, sabe? De uma virtuosidade intelectual muito grande que o Bolanho tinha também. Referências e referências e referências e conhecimento de mundo, principalmente de América Latina. Aqui nesse livro, o Bolanho mostra que, tipo, existe uma América Latina que a gente precisa conhecer, principalmente para buscar uma alternativa para tudo isso que assola o continente até hoje, sabe qual é? E... bicho, sei lá, tipo, leia 2666, assim. É muito difícil ficar falando de algo que a gente gosta muito, eu tô percebendo isso agora, esse vídeo deve estar ficando gigantesco. A Alana deve estar tendo um trabalho incompreensível para poder editar. Mas é, tipo, o autor que marcou a minha história com literatura, sabe qual é? E 2666 é um dos grandes livros da literatura mundial, assim, real. Leiam 2666, porém, não é meu preferido. Meu preferido é essa criança aqui, Os Detetives Selvagens. Principalmente porque ele reúne esse ímpeto da juventude com a questão do pertencimento, sacou? Eu acho que esse é um ponto muito importante desse livro em particular e da obra do Bolanho como um todo também. Mas isso tá muito amarrado aqui. E Os Detetives Selvagens é uma lição disso, velho. É uma lição disso. Essas marcações aqui são específicas de uma aula
que eu dei pra Carol sobre poética e algumas coisas relacionadas, e são trechos que são muitíssimo importantes e muitíssimo bonitos também. Ele tá todo riscadinho aqui, é porque, sei lá, grafite fraco, sai com o tempo, algumas marcações estão meio implícitas, tem coisa que eu ainda consigo lembrar de cabeça, por incrível que pareça. E esse é um dos poemas mais bonitos do mundo, tá ligado? Esse aqui é, sem dúvida. E bom, eu leio esse livro basicamente todo ano, há uns 6, 7 anos, tranquilamente. E ele sempre me mostra um caminho, ele sempre me dá uma direção. Eu acho isso muito importante. É um livro de memória afetiva muito forte. E eu valorizo muito essa parada, de verdade. Então, apesar de não parecer, né? Sempre aqui opinando, sendo palestrinha. Mas é uma leitura do coração mesmo. Leiam As Aventuras de Ulisses Lima e Arturo Belano. Vocês não vão se arrepender. Os Detetives Selvagens. Livraço, livraço, livraço. E bom, indo para a última parte, a gente vai para poesia. E esse aqui, lançado recentemente no Brasil, acho que em 2020 e 2021, pega toda a poesia do Bolanho, que é bastante coisa, vocês estão vendo, mas é uma edição bilíngue também, né? É importante frisar. Cara, coisa linda, é um trabalho que a gente precisava. Antes de qualquer coisa, Bolanho é um poeta, sacou? A obra literária dele gira em torno da poesia. As buscas detetivescas dele giram em torno de muita poesia. E entender a poesia que ele produziu também é muito importante para entender sobre a poesia que ele fala, que é uma poesia latino-americana, muito forte, né? Principalmente uma poesia, uma busca por uma identidade latino-americana através da poesia, que é muito forte de verdade. E mais uma vez, né, o poema mais bonito do mundo aparece aqui de novo, agora de maneira inteiriça. E aparece em outros livros também, as referências são gigantescas, né, em toda a sua obra. E, assim, é um bem, tá ligado? É um bem ter isso aqui na estante, ter isso aqui traduzido para o português. Porém, a Nina me mandou A Universidade Desconhecida em espanhol, saiu pela Anagrama, a mesma editora do Amberes e do El Gaúcho Insufrible. E tá aqui. Eu gosto de ter as edições em espanhol, eu gosto de ter as edições em inglês também. No caso, né, do Bolanho eu só tenho em espanhol, até por uma questão de estudo mesmo, sabe? De vontade também. Eu gosto de ter várias edições dos livros que eu tenho carinho. E a minha tá aqui, finalmente. Uma belíssima edição. Simples também, sem muito luxo, mas eu gosto muito dela. E a poesia reunida do Bolanho, nessa edição toda diferentosa, a mesma edição dos contos completos, né? E também um pouquinho marcada, um pouquinho anotado. Eu paro em alguns poemas, eu tava relendo e parei aqui, né? É isso, tipo, não difere muito do que existe na Universidade Desconhecida, mas alguns poemas inéditos aqui, que foram encontrados numa gaveta perdida dele, né, lá em Blanes, pertinho de Barcelona, foram incluídos. E o trabalho, né, de organização, de historiografia da poesia, essa coisa toda. E alguns... Eu esqueço o nome que se dá pra essa parada. Deixa eu lembrar. Isso também dá um charmezinho, sabe qual é? É maneiro ter. Eu acho bacana. Mas é isso, gente. Isso aqui é tudo que eu tenho do Bolanho. É quase toda a obra dele completa. Faltam uns 2 ou 3 livros só que eu tô buscando, mas tô buscando num preço maneiro, não tá fácil trazer livro de fora. E são livros um pouco mais fora do radar do Bolanho também, então você não encontra tão facilmente, mesmo nas livrarias das principais cidades. Você tem que ter um trabalhinho para buscar, mas vai chegar um dia, e no dia que chegar eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima, que vai rolar.